Bom dia, boa tarde, boa noite, bom qualquer horário do dia. Meu nome é Professor Jorge, estou aqui para fazer mais um exercício muito bom com vocês. Vamos lá. O exercício é o seguinte: é uma equação exponencial. Eu tenho aqui 3 elevado a x mais 3 elevado a y mais 3 elevado a z igual a 2.457. Bacana. Mas antes de fazer essa equação, uma breve revisão. Breve revisão. Eu tenho aqui uma fração, onde o numerador é a e o denominador é b. Então, olha só que interessante. O que acontece se eu multiplicar o numerador por 5? Eu estou alterando essa razão? Sim, eu estou alterando essa razão. Então, como que eu faço para não alterar essa razão? Eu multiplico o denominador por 5 também, porque 5 dividido por 5 é igual a 1. Quer dizer que eu não estou alterando essa razão entre o A e o B. Bom, continuando a razão. E se eu tiver A mais B mais C? Legal. E de repente o que eu faço? Vou colocar entre parênteses e vou multiplicar de novo pela letra A. E agora? Eu estou mudando alguma coisa? Se eu multiplicar tudo por A? Estou. Mas como que eu faço para não modificar essa relação aqui? Eu divido A, B e C por A. Quer dizer que eu estou alterando alguma coisa aqui? Não. Porque, novamente, fora do parênteses eu tenho um A multiplicando e dentro do parênteses eu tenho um A dividindo. E A dividido por A é igual a 1. Então eu continuo tendo A mais B mais C. Bom, isso aqui é importante porque a gente vai usar esses conceitos na resolução do exercício. E se eu, por acaso, pegar o A mais B mais C e multiplicar tudo por 5, mas eu não quero alterar nada, o que eu faço? Dentro do parênteses, eu pego A mais B mais C e divido por 5. Quer dizer que se eu multipliquei a parte de cima por 5, eu divido a parte de baixo por 5 também, porque aí eu não altero essa razão. Bom, então voltando à resolução do exercício, eu quero saber o seguinte: qual é o valor do x? Qual é o valor do y? E qual o valor do z? Que nesse caso são os expoentes. E a base dos três casos é o número 3. Então, como que eu faço aqui? Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o 3 elevado a x, o 3 elevado a y e o 3 elevado a z, colocar em parênteses. E vou multiplicar de novo por 3 elevado a x. Mas aí vem a pergunta, eu estou mudando alguma coisa aqui? Estou. Como que eu faço para não mudar? Eu vou, dentro do parênteses, é, dividir o 3 elevado a x, o 3 elevado a y e o 3 elevado a z por 3 elevado a x. Por quê? Quando eu pego 3 elevado a x e divido por 3 elevado a x, eu tenho o número 1. Assim que eu não estou alterando essa razão aqui. Bom, eu posso fazer isso? Posso. Então, olha só que interessante. E dentro do parênteses, eu posso falar o seguinte, que eu tenho 3 elevado a x dividido por 3 elevado a x. 3 elevado a y dividido por 3 elevado a x. E 3 elevado a z por 3 elevado a x. Bom, mas eu sei que 3 elevado a x dividido por 3 elevado a x é igual a 1. Então, beleza. Então, o que acontece aqui? Para continuar a resolução, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma fatoração de 2.457 em fatores primos. Quer dizer, eu vou fazer uma fatoração ou uma decomposição. Então, olha só, gente. E quem são os números primos? É 2, 3, 5, 7, 11. São números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo, dando a divisão exata. Então, olha só, quando eu começo a fazer a fatoração, eu vejo o seguinte, que 2.457 não é um número par, então eu não vou usar o 2, que seria o primeiro número primo. Então,
eu vou para o número primo seguinte, que é o 3. Só que 2.457 é divisível por 3. Então, dividir por 3. Vai dar o quê? 819. E 819 também é divisível por 3. Então, eu mantenho 3. E 819 também é divisível por 3, que vai ser igual a 273. E 273 também é divisível por 3, que vai ser igual a 91. Já 91 não é divisível por 3, por 5, por 7, por 11, por 13, não é. Porque 91 também é um número primo, divisível por 1 e por ele mesmo. Então aqui eu coloco que 91 e 91 dividido por 91 é igual a 1. Então, olha só que interessante. Quando eu faço a decomposição de 2.457, eu tenho essa situação, que 2.457 é igual a 3 ao cubo. Olha só, o 3 aqui aparece 3 vezes nessa multiplicação. 3 ao cubo vezes 91. Quer dizer que 3 ao cubo vezes 91 é a mesma coisa do que 2.457, é a sua forma fatorada. Então, o que eu faço com isso? No lugar de 2.457, eu escrevo 3 ao cubo vezes 91. Ok, e agora? O que eu vou fazer com tudo isso? Não sei se vocês perceberam o seguinte, eu tenho aqui uma igualdade. Desse lado eu tenho 3 elevado a x, e desse lado eu tenho 3 elevado a 3. Só que legal. Então, o que eu posso falar aqui, gente? Eu posso falar o seguinte, que 3 elevado a x, eu posso igualar a 3 ao cubo. E os números que estão aqui dentro do parênteses, 1 mais 3 elevado a y, dividido por 3 elevado a x, mais 3 elevado a z, dividido por 3 elevado a x, eu posso dizer que isso aqui vai ser igual a 91. Quer dizer que eu peguei essa parcela aqui, 3 elevado a x igual a 3 elevado a 3. E aqui, o que está dentro do parênteses, eu igualo a 91. Então, aqui eu tenho uma situação, 3 elevado a x igual a 3 elevado a 3. Então, aqui a base é 3, tanto de um lado da igualdade quanto do outro lado da igualdade. Então, posso falar o seguinte, que x vai ser igual a 3. Quer dizer que aqui os expoentes é x igual a 3. Então, olha só que legal. Eu já consegui achar o valor de x. E aqui eu pego outro termo, que é o que está dentro do parênteses, igual a 91. E vou resolver isso aqui. Então, olha só que interessante. Primeira coisa, eu quero eliminar esse 1 desse lado da igualdade. O que eu faço? Subtraio por 1 por 1. Aqui eu escrevi em verde. Mas para não alterar essa igualdade, eu sou obrigado a subtrair 1 do outro lado da igualdade também. Então, o que eu vou ter? 1 menos 1 é igual a 0. E 91 menos 1 é igual a 90. Olha só que bacana, gente. Resolução bem interessante, bem legal. Então, olha só. Agora, eu vou colocar tudo isso aqui entre parênteses. Vou fazer o seguinte. Não sei se vocês perceberam que aqui dentro do parênteses eu tenho o 3 elevado a y e o 3 elevado a z, todos eles dividido por 3 elevado a x. Então, aqui esse 3 elevado a x está repetindo dentro dessa igualdade. Então, o que eu posso fazer? Colocar em evidência. Tirei para fora do parênteses. Porque se eu pegar aqui 1 dividido por 3 elevado a x e multiplicar por 3 elevado a y, eu vou ter exatamente esse primeiro termo aqui. Estou fazendo aqui o caminho inverso. Eu estou retirando esse 3 elevado a x de dentro dessa igualdade. E a mesma coisa por 3 elevado a z. Se eu multiplicar por 1 dividido por 3 elevado a x, eu vou ter esse aqui. 3 elevado a z dividido por 3 elevado a x. Então, olha só que bacana. Eu sei que 3 elevado a x é a mesma coisa que 3 ao cubo. Que eu tenho aqui, ó, gente. Olha só, 3 elevado a x igual a 3 elevado ao cubo. Então, aqui, onde tem o 3 elevado a x, eu coloco 3 elevado ao cubo.
Olha só que bacana, gente. Tá saindo alguma coisa daqui. Preste atenção. Então, olha só. É, como eu quero aqui eliminar esse 3 ao cubo dessa igualdade aqui, desse lado da igualdade, eu multiplico por 3 ao cubo, desse lado da igualdade. Mas olha só que legal. É, eu não posso fazer isso se eu também não fizer do outro lado, para manter a igualdade. Se eu multiplico esse lado inteiro por 3 ao cubo, eu tenho que multiplicar o outro também. Então eu fiz isso. Aqui eu marquei em verde, para vocês verem que eu estou destacando, que eu multipliquei de um lado e multipliquei do outro. Então olha só, aqui desse lado da igualdade, do primeiro lado, é 3 elevado a x dividido por. Então, 3 elevado a 3 ao cubo. Dividido por 3 ao cubo, eu posso cortar esses dois aqui, vai ser igual a 1. Então, o que sobrou? Sobrou o que está dentro do parênteses. Então, eu repeti aqui, ó, 3 elevado a y mais 3 elevado a z, igual. E aqui, 3 ao cubo vezes 90. Então, bacana. Aqui eu vou continuar pensando o seguinte: eu coloquei dentro do parênteses, né, os dois, e o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer o que? Uma distributiva? Não, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Ah, sim. Eu vou multiplicar, vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no começo. Eu vou multiplicar tudo que está aqui dentro do parênteses por 3 elevado a y. Mas se eu fizer isso, olha só o que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que, dentro do parênteses, dividir por 3 elevado a y também, para eu não alterar essa razão. Lembra, gente, da breve revisão? Então, olha só, essa é a breve revisão, né? Lá do começo. Então, olha só que interessante. Aqui, o que eu vou fazer aqui? Eu sei que aqui dentro eu tenho o quê? Um 3 elevado a y e um 3 elevado a y, isso? Então, o que eu vou fazer? Eu quero chegar no valor do y. Então, olha só, como aqui acabou no espaço, eu voltei à tela, apaguei o resto da tela. Isso aqui é a mesma tela anterior, gente. Então, olha só, 3 elevado a y. Então, olha só, o que eu faço aqui agora? Eu vou continuar o exercício fazendo o quê? Uma fatoração do 90. E eu sei o seguinte, que 90 é número par. Então, o primeiro número primo que eu uso é o 2. 90 dividido por 2 igual a 45. 45 é um número ímpar. Não é mais divisível por 2, mas é divisível por 3. 45 por 3 igual a 15. 15 também é um número ímpar e divisível por 3. Então, 15 por 3 igual a 5. E 5 é número primo. Então, 5 dividido por 5 igual a 1. Geralmente na fatoração sempre termina aqui com 1, não é isso? Então, eu posso falar o seguinte, que aqui o 2 aparece uma vez, o 3 aparece duas vezes e o 5 uma vez. Então, 90 é igual a 2 vezes 3 ao quadrado, ele aparece duas vezes 5. E eu sei que 2 vezes 5 é igual a 10. Então eu posso falar que 90 é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 10. Então, onde tem o 90, o que eu posso fazer? Eu posso substituir por 3 ao quadrado vezes 10. Então, olha só que legal, gente. Não sei se vocês perceberam, né? Que eu tenho aqui desse lado agora 3 ao cubo. Aqui, 3 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Aqui é uma multiplicação de potências de mesma base. O que eu posso fazer? Mantenho a base e somo os expoentes. Então, vou fazer o quê? 3 mais 5. Olha só aqui, 3 mais 5. E agora? Não sei se vocês perceberam. Eu cheguei numa situação similar à que eu cheguei antes, gente. Olha só, 3y igual a 3 elevado a 5. Já perceberam onde eu quero chegar, gente? Então, já fez isso antes, para calcular o x.
Vamos fazer a mesma coisa para calcular o y. Aqui dentro de parênteses, 3 elevado a y dividido por 3 elevado a y vai ser igual a 1. E aqui mantém 3 elevado a z dividido por 3 elevado a y. Olha só, gente, aqui do lado de fora eu tenho aqui, em uma igualdade, 3 elevado a y e na outra igualdade, 3 elevado a 5. Então eu posso falar o seguinte, que 3 elevado a y vai ser igual a 3 elevado a 5. E o que está dentro do parênteses, 1 mais 3 elevado a z dividido por 3 elevado a y vai ser igual a 10. Então, olha só, aqui eu tenho que 3 elevado a y igual a 3 elevado a 5. Olha só, potências de mesma base, aqui 3 e aqui a base 3. Então, eu posso falar o seguinte, que o y vai ser igual a 5. Quer dizer que eu tinha calculado o x dessa forma e calculei o y usando a mesma forma de resolução. Então, olha só que interessante. Já tem o valor de y. Falta quem? O valor de z. Então, olha só que bacana, gente. O que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar com esse outro lado aqui. 1 mais 3 elevado a z dividido por 3 elevado a y, que é igual a 10. Como eu quero sumir com esse 1 desse lado da igualdade, eu faço a subtração, menos 1. Aí eu até anotei de verde, para mostrar o seguinte, que desse lado eu coloquei um menos 1 e do outro lado, também de verde, eu coloquei um menos 1, para manter a igualdade. Então, olha só, eu posso cancelar aqui, no primeiro termo da igualdade, menos 1 mais 1, vai ser igual a 0. E do outro lado, menos 1 mais 10 é igual a 9. Então, olha só como é que é interessante. O que sobrou aqui? 3 elevado a z dividido por 3 elevado a y igual a 9. Mas olha só que interessante, gente. 3 elevado a y, eu já vi aqui que é igual a 3 quintos. Então, onde tem 3 elevado a y, eu posso colocar o 3 quintos, sem problema nenhum. Então, o que eu posso fazer? Agora, eu posso fazer o seguinte, eu quero sumir com esse 3 quintos desse lado da igualdade, que é denominador de um lado da igualdade. O que eu faço? Multiplico os dois lados por 3 elevado a 5, ou 3 é a quinta potência. Porque aqui desse lado da igualdade, eu vou poder cancelar os dois, esse 3 quintos com esse 3 quintos. Vai sobrar só o 3z. E do outro lado, eu vou ter 3 ao quadrado vezes 3 elevado à quinta potência. Ó, mesma base, 3 e 3. Aqui o expoente é 2, aqui o expoente é 5. O que eu faço? Mantenho a base 3 e somo os expoentes. Nesse caso, 2 mais 5. Olha só que bacana. Então, de um lado, eu cancelo o 3 a quinta potência, com essa 3 quinta potência. Aqui eu estou mantendo a base e somando os expoentes. Então, quem sobrou? 3 elevado a z igual a 3 elevado a 7. Ó, mesma base, 3. Então, nesse caso, eu igualo os expoentes. Z vai ser igual a 7. Olha só, calculei o valor de x, calculei o valor de y e calculei o valor de z. E agora, o que eu faço agora? Faço a verificação. Isso mesmo, vou verificar agora se o resultado está correto. Eu tenho 3 elevado a x mais 3 elevado a y mais 3 elevado a z igual a 2.457. Então, olha só que interessante. Eu já tenho o valor de x, y e z e vou substituir os expoentes dos termos aqui da equação. Então, olha só que legal. No lugar do x, eu coloco 3. No lugar do y, eu coloco 5. E no lugar do z, eu coloco o 7. E 3 ao cubo é 27, 3 elevado à quinta potência é 253 e 3 elevado à sétima potência é 2.187. E quando eu faço 27 mais 253 mais 2.187, o valor é 2.457. Olha só, gente, bateu o mesmo resultado. Então, a resposta está correta.
Bom, por hoje, ou pelo menos por agora é só. Deixe seu like, seu dislike, alguma sugestão e muito obrigado pela atenção.